Boa noite, turma. Vamos iniciar agora o nosso conteúdo aí relacionado a geoprocessamento, ok? Vamos lá, então. Compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Aqui. Ok. Tela compartilhada, então. Bom, pessoal, a gente está fazendo essa teoria aqui para dar uma nivelada na parte de cartografia, porque já nas próximas aulas a gente vai mexer um pouquinho mais com o Google Earth, conseguir colocar esses conceitos todos aí para praticar, tá bom? Então, as ferramentas de geoprocessamento, igual eu cheguei a comentar com vocês, são ferramentas para diversos planejamentos, né? A gente tem que planejar, e para planejar a gente precisa conhecer, né, o mapeamento, conhecer a região que a gente estiver trabalhando. E o nosso SIG nada mais é do que um mapa com planilha, né? Onde ele tem um banco de dados e ele faz relação, né? Tudo tem relação espacial. Então, esse é o objetivo aí. Isso que a gente vai falar durante o semestre, mostrar alguns softwares de sistema de informação geográfica, mostrar algumas formas de coleta, né? Como que é feito aí os mapeamentos, como que é feito um banco de dados na parte de geoprocessamento em si, tá bom? A gente iniciou isso aqui na aula da semana passada, então vou passar bem rápido para a gente poder chegar no conteúdo de hoje, só para relembrar um pouquinho a memória de vocês aí. Afinal, a Terra não é plana, né? A gente viu isso aí nas aulas passadas, a gente tem que organizar, conhecer a Terra exatamente para a gente poder gerar, né, esses conflitos, conseguir solucionar essas zonas de conflito, de a gente conseguir utilizar a Terra de forma mais sustentável possível. Então a gente tem a situação onde a gente vai estar trabalhando desde uma região com bacia hidrográfica, ou vai ter o planejamento de estados, a nível de municípios, tudo vai depender da escala e da necessidade da minha informação. Então a gente chegou a comentar que no sistema de informação geográfica ou no geoprocessamento, a gente trabalha com layers, são layers onde cada layer vai ter um tipo de informação. Então vou ter ali uma camada de vegetação, uma camada de edificação, vou ter uma camada de rios, eu vou ter várias parcelas ali, vários arquivos, né? A gente trabalha com arquivos, aonde cada layer dessa ela vai ter um tipo de informação. Então, quando a gente vai trabalhar com SIG, não é igual quando a gente trabalha com AutoCAD que a gente salva um formatinho lá DWG. No SIG, normalmente a gente trabalha com arquivos aí, por exemplo, o ArcGIS trabalha com formato MXD, aonde o MXD ele é só uma ferramenta que junta um monte de dados. Então, não é igual ao AutoCAD que eu vou salvar um arquivo só .dwg. Tá ali aquele arquivo, eu abro ali, tá tudo ali. Já o software de geoprocessamento, ele dentro da pastinha dele vai ter lá vai ter lá uns arquivos de água, de rio, um arquivo de tipo de solo, vai gerar um arquivo para cada tipo de informação. Então, e além desse arquivo ainda tem uma tabela, né, com outro arquivo com o mesmo nome. Então, por exemplo, se eu tiver hidrografia, eu vou ter lá um arquivo só relacionado ao meu vetor, que seria as linhas. Eu vou ter um outro símbolo lá relacionado apenas como se fosse um Excel, banco de dados. Eu vou ter um lá só informando qual que é a projeção que eu estou trabalhando. Então, são várias camadas que a gente trabalha quando a gente mexe com software de geoprocessamento. E a gente vai mostrar para vocês isso aí durante a aula. Oi? Ele se assimila, então, tipo a plataforma BIM, que trabalha com várias layers. Sim, podemos trazer essa assim, ideia. Só analogia mesmo. Sim, podemos, porque um influencia no outro. Vou gerar uma matemática de mapas, que a gente fala, uma álgebra de mapas.
Eu quero pegar o mapa de hidrografia, pegar o mapa de vegetação, quero pegar o mapa de rodovias e juntar esses mapas. Quando eu juntar ele, eu quero assim, eu quero fazer uma estrada aonde eu tenho, aonde eu não tenha curso d'água, aonde eu não tenho Mata Atlântica, aonde não tenha uma rodovia, uma cidade. Então você vai fazendo aquela complementação. Então ele vai buscar em cada um dos layers, ele vai buscar informação e vai fazer uma interseção desses dados e vai gerar um mapa de opção, né, para poder gerar essa estrada, por exemplo. Então, vamos dizer assim que é parecido, a ideia é essa realmente, é um monte de informação que são unificadas num software específico, aonde eu altero um e eu estou relacionando com o outro. Podemos dizer que é parecido, é próximo, tá, Eduardo? Beleza, valeu. Tranquilo. Aí, pessoal, então o que é um SIG? É isso que eu mostrei para vocês, né? A questão é um mapa com informação. Então, só para relembrar o que significa, é um sistema de informação geográfica, é um sistema baseado na interação entre software, hardware, pessoas e informações espaciais. Então, desde o Waze, desde o Google Maps, desde o Uber, tudo tem um banco de dados e tem um mapa ali. Então, ele é um tipo de SIG desenvolvido para uma finalidade específica. Então, a ideia é criar, editar, pesquisar, analisar, apresentar as informações em um mapa ou no computador. Aí tem outras definições, a gente já falou isso aqui na aula passada. Eu vou ser mais rápido para a gente poder estar entrando na parte de hoje. Então, as possibilidades de utilização do SIG: estudo de impacto ambiental, meio ambiente, né? Gestão de recursos, planejamento do uso do solo, onde que vai ser um loteamento, qual vai ser a classificação do meu loteamento, o que eu vou usar naquele local, saneamento básico, né? E rede de distribuição de energia no SIG, rotas de transporte, tá? Tem algum áudio aí ligado, pessoal, cuidado. Ô, professor. Oi. Diga. Professor, você está mostrando o slide, mas não está aparecendo para a gente, não. Tá aparecendo sim. Para mim tá. Tá aparecendo sim. Para mim também tá. Para mim também. Tá. Também. Vai, Pablo, vai lá nos 3 pontinhos e vê qual que é a tela que você está vendo. Pode ser alguma configuração do seu aí. Dá uma verificada como é que tá Você está na tela inteira. Pablo, sai e entra de novo. Pode ser um bug também. Mas é isso mesmo. Tá bom? Bom, ele saiu, vamos ver se ele vai conseguir retornar com o vídeo aí, pessoal. Só um minutinho para ver se ele consegue retornar de imediato aí, para a gente ver se vai voltar a tela dele. Mas enquanto isso, pessoal, eu já vou falando, porque assim, querendo ou não, é uma situação que a gente já voltou, não. É uma situação que a gente viu semana passada, tá? Só estou relembrando aqui vocês aí, ele chegando aí, pede ele para dar um ok se a tela dele voltou normal, tá? Então, os dados no SIG, né, possuem essa referência espacial, aonde eu tenho as coordenadas, os termos de referência, endereço, são as informações necessárias aí para um SIG. Deixa eu ver aqui a mensagem. Funcionou? Beleza, perfeito, Pablo. É bug mesmo do sistema aí. Isso acontece sempre, tá bom? Então, esses exemplos, né, essas são as situações onde eu tenho que lançar no sistema de informação geográfica, e a gente vai falar isso durante o semestre todo, né? O que é dado, o que é sistema de referência, o que é coordenado, isso aí tudo a gente vai ver bastante. Então, tá aqui todos os layers, por exemplo. Eles, né, quando a gente consegue sobrepor um com o outro, a gente vai gerar um mapa temático, né, um mapa de informação aí, de acordo com o tipo de necessidade que eu preciso. O SIG vai permitir essa integração desses dados, então é como se fosse realmente
um BIM, né, igual o Eduardo comentou, aonde eu consigo ter vetores, raster, desenhos de CAD, é uma junção de um monte de informação com o objetivo de gerar mais informação ainda, onde eu consigo fazer uma metodologia, uma modelagem, e eu consigo extrair informações. Eu quero construir uma área com declividade melhor, então eu vou fazendo topografia, vou pegar solo, vou pegar vegetação, vou fazendo uma matemática de mapas ali. Cheguei a comentar a questão da história, né, o caso de cólera em Londres, onde, através da espacialização, ele identificou qual que era o problema da morte por cólera por causa da bomba de água. Então, a partir do momento que ele desenhou isso aí, ele conseguiu visualizar e identificar a fonte, né, da doença, da situação das mortes. Então, é um caso clássico esse aí. A gente falou, como chegou a comentar, que existem dois tipos fundamentais de dados, são os vetores e são os rastros, que é assunto de prova principalmente. O que é vetor? Vetor, pessoal, é linha, ponto, polígono, são, dados, né, onde eu consigo representar melhor as feições. O raster é uma imagem de satélite, por exemplo, onde eu vou ter os quadriculados, pode ser imagem de satélite, pode ser foto, de tirado de drone, por exemplo. Então, são aqueles quadriculados, aquelas imagens de plano de fundo. Então, essa é a diferença entre vetor e raster. O sistema de informação geográfica, ele casa, ele joga lá a imagem por baixo. Aí eu posso vetorizar a imagem e achar os rios. Eu posso vetorizar e achar, por exemplo, as ruas, as avenidas, as rodovias e por aí vai. Então, tá aqui o exemplo que eu cheguei a mostrar na aula da semana passada, aonde a gente tem o quadriculado. Eu vetorizando, quando eu sei que o rio ele não tem esses quadradinhos, ele é uma linha. Então, eu consigo representar isso aí através de vetor. Então, a situação do mundo sendo visto pelo raster, ele vai ser esse cara quadriculado. Quanto menor meu quadradinho, maior vai ser a resolução, obviamente. Ou eu tenho a opção de vetor, que são polígonos, linhas e pontos. E a situação do mundo real. Tá? Novamente aí a exemplificação do exercício do exemplo anterior. A gente chegou a falar desses modelos, né, pontos, linhas e áreas, a grade regular, né, como a gente representa isso também. A gente chegou a mostrar o tamanho do pixel, né, isso tudo vai influenciar, depende muito do tamanho do pixel para poder exemplificar alguma coisa. Representação espacial vetorial, então são essas linhas, esses pontos, eu consigo ter uma amarração com pontos e tudo mais, não é aquele cara todo quadradão. A gente chegou a falar sobre nó, ponto, linha, são as características, elementos simples aí na hora de elaborar um SIG. E raster vetor, onde eu tenho informações. Por exemplo, imagens de satélite, elas são tiradas, as fotos de satélite, elas são tiradas em níveis de cinza. Normalmente 256 níveis de cinza, que vai dar 8 bits. Então, significa que cada quadradinho, cada pixel desse, ele vai ter uma informação, ele vai ter uma intensidade que a luz refletiu, que vai variar de 0 a 256. Então, ele vai ter um valor para cada um desses. Então, na hora de gerar as cores, ele vai pegar uma imagem, por exemplo, tirada na banda do azul, vai pegar uma imagem tirada na banda do verde, vai tirar uma imagem da banda do vermelho e vai juntar esse cara, e com isso vai gerar as imagens coloridas, tá? Então, o software do computador, as imagens de satélite, elas são tiradas em comprimento de onda. Então, tem um comprimento de onda com filtro de azul. Então, são várias imagens que são retiradas, depois eles juntam essas imagens e geram as imagens coloridas que tem lá no Google Earth. Então, o Google Earth, a imagem a gente chama de imagem colorida através desse método. Eu vou fazer uma fusão e gerar as cores das imagens, porque elas são todas níveis de cinza, tá? O computador, ele lê como um código, de 0 a 256. Cada quadradinho tem o endereço dele e tem a intensidade dele. Então, essa é a forma de reconhecer, de fazer a leitura, e por isso ele consegue, obviamente, diferenciar maior os objetos. O olho humano, por exemplo, ele consegue diferenciar 30 níveis de cinza, para vocês terem uma ideia, 30 níveis de cinza. O computador é 1000, 2000, é indefinido. Então, ele consegue separar, por exemplo, uma mata
a um tipo de cultura, né? Nova de uma velha, exatamente pela intensidade da clorofila, por exemplo. Então, ele consegue diferenciar muitos objetos. Coisa que se a gente, né, olhando para uma foto, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Então, o computador que trabalha com níveis de cinza, a gente vai ver isso lá mais lá para frente. Aqui está, então, a resolução. Aqui está o pixel, né? Eu vou dando zoom e vai ficando aqueles quadradões. Aqui é o modelo, o exemplo que eu passei também, onde a gente tem que representar esse cara. Então, depende muito do nível de cinza, do tamanho da minha célula, para poder melhorar o esboço. Então, pode ver que aqui tem um detalhamento melhor e aqui tem um detalhamento muito ruim, porque o meu nível de cinza é muito grande. É o tal das imagens de satélite. Hoje as imagens de satélite chegam a 30 centímetros. Antigamente, as imagens de satélite aí do ano 2000 e por aí vai, eram no mínimo 30 metros. Então, não conseguia pegar essa imagem de satélite e identificar um carro, porque 30 metros era muita coisa. Hoje em dia, a gente já consegue os satélites, lá, os sensores, com 30 centímetros. Já é muito mais negócio. Quais são as vantagens? A gente chegou a comentar também que o raster ele é mais comum, exatamente por causa desses quadriculados, são fotos e tudo mais. As operações são mais fáceis, informação das imagens facilmente incorporadas e melhor apresentação dos dados contínuos. O vetor ele tem informação com precisão com sua posição, então ele tem a melhor forma, né? Ele consegue ter um efeito de borda muito melhor, de rios, córregos. Os dados são mais compactos, eles são mais leves do que uma imagem de satélite. Uma foto vai ter muito, né, megapixel e tudo mais, significa que ela vai ter um armazenamento maior. E podemos associar números ilimitados de atributos com características específicas. Então, é um pouquinho só do que foi falado na aula da semana passada. A gente vai falar a questão do software, né, durante a aula de hoje, na próxima, a questão de escala, projeção, princípios cartográficos, porque isso tudo a gente vai conseguindo amarrar toda a nossa teoria para depois começar a fazer as partes práticas, tá? Deixa eu ver aqui, tipologia, a gente chegou a comentar a aula passada, funções de edição. Vamos lá para a parte que mais nos interessa, então, iniciando a nossa apresentação aqui. Então, agora, hoje a gente vai dar continuidade falando as ferramentas e equipamentos mais utilizados na parte de geoprocessamento, tá ok? Sistema de informação geográfica. Então, isso aí não é um equipamento que tira foto, né? Não sei se, acho que alguns já fizeram a disciplina de topografia, outros não. Teodolito. Isso aí é uma estação total que é uma evolução do teodolito, tá, pessoal? Então, esse é o mais avançado, né? É avançado. A função é a mesma, tá? A estação total para o teodolito são todos os equipamentos que fazem leituras de ângulos e distância. A diferença do teodolito é que ele é mais antigo, na maioria das vezes ele é mecânico, né, o ângulo e a distância eles não são diretos. O teodolito eu preciso de um negócio chamado mira, que é uma régua, né, toda milimetrada, onde eu tenho que fazer a leitura por ela. Então eu tinha que fazer leitura por trigonometria para poder calcular as distâncias. Já a estação total não, ela tem comprimento de onda ali, você manda num vidro, né, a gente chama de prisma, e você já vai ter a distância na hora e o ângulo tudo de forma digital. Então a estação total é uma evolução do teodolito e funciona da mesma forma. A diferença é só a tecnologia, obviamente, né? É muito mais fácil trabalhar com a estação total do que trabalhar com o teodolito, porque você vai precisar indiretamente tirar as distâncias, tá? Então, é um equipamento muito utilizado aí para estradas, levantamento topográfico, e vai influenciar muito aí no sistema de informação geográfica. Então, você vai jogar, por exemplo, faz um mapeamento, faz uma amarração e joga no banco de dados do SIG esses levantamentos. A gente tem a opção também de digitalização, né? Onde a gente tinha as mesas, a gente chamava de mesa digitalizadora, ou tinha a possibilidade de escanear as imagens, né? Na minha época lá a gente já tinha a mesa digitalizadora dessa, era muito legal, assim, né? Na época que
a informática estava iniciando, isso aí era sensacional, onde você tinha que andar com esse cara aqui, pegava uma planta antiga e vetorizava ela assim, dessa forma que você ia andando e vetorizando ela, obviamente gerava muito erro, né? Era uma aproximação, mas é uma opção de E dava uma dados. trabalheira também, né? Muita trabalheira. Você tem a mesa, você colocava uma planta aqui no A0, por exemplo, uma carta, um mapa, que já era plotado, não tinha tanta qualidade, que era um documento cartográfico antigo, e você tinha que vetorizar ela. Então, assim, a precisão ia piorando, e a pessoa que digitalizava também, ela tinha que ter um cuidado muito grande para poder fazer esse ficar menos, vamos dizer assim, com uma precisão um pouquinho melhor, tá? Então, ele tinha que ter um certo cuidado, dava muito trabalho. Aí a gente tem as bases de dados, né? Por exemplo, imagem de satélite, arquivos raster e vetores, né? Tem no IBGE, a gente tem nos laboratórios das faculdades. São alguns sites onde a gente consegue buscar algumas informações, alguns mapas para poder utilizar no nosso sistema de informação geográfica. Então a gente pode coletar com os equipamentos que eu estou passando aqui para você, ou posso pegar dados secundários, onde esses dados vêm ali da internet, onde algum órgão público já fez o levantamento, tomando só o certo cuidado com a precisão, qualquer escala que o levantamento atende, dependendo, não é tão escala ideal para o serviço que você faça, aí dependendo, você vai ter que fazer o levantamento. Aí então a gente vai ter a questão, né, o GPS, a estação total, tá aqui a estação total, tá aqui o GPS de engenharia, tá? O GPS de engenharia, ele é um equipamento que ele custa, né, acima de R$ 50.000, aonde você que é bem diferente desse GPS Garmin, desse GPS navegação que a gente tem, ou do GPS aplicativo que a gente coloca no nosso celular. Esse equipamento aqui ele faz correção simultânea, então normalmente ele é corrigido por um outro equipamento. Então o outro equipamento a gente chama de base e esse equipamento a gente chama de rover. Então esse cara vai andando, sofrendo as correções da sua base. Então é um equipamento, você precisa do par para poder ter as precisões. A gente tem a correção de pós-processado, que é um levantamento onde você processa posteriormente, né? Ou tem, a gente chama de técnica RTK, onde eu faço as correções simultâneas. Na mesma hora eu estou fazendo aquelas correções ali, tá? Então tem essas duas opções aí de coleta de dados aqui. Fazer com GPS de engenharia ou com estação total, tá? Os dois se completam, tá? A estação total é boa para algumas finalidades, o GPS ele já vai te dar um mapa georreferenciado, então ele funciona muito bem aí para georreferenciar, e esse cara aqui, principalmente para curva de nível, para planimetria, área com vegetação densa, ele é mais aceitável. Então, eles se complementam, um precisa do outro aí. Uma empresa que mexe com essa parte, ela vai ter todos os dois aí, tá? Aqui, então, é o equipamento. Isso aqui eu fazendo um levantamento, utilizando a técnica de GPS RTK, ok? Então, tem um equipamento, uma base, e tem um equipamento aqui, aonde a gente anda com ele e vai fazendo as correções. E esse aqui é o GPS Garmin que eu falei para vocês, é um GPS de mão, que ele te dá um erro de 30 metros, mais ou menos. Por quê? Ele não tem correção, ninguém está corrigindo ele, então ele não tem uma amarração. Já nesse caso aqui, esse cara aqui está sendo corrigido pela base que está no ponto mais alto, por exemplo, ok? A gente tem as opções das imagens de satélite também como dados, né, como informação, buscar informação. As imagens de satélite ela tem um custo reduzido pela área que ela está trabalhando. Você contrata, né, existem várias fornecedoras onde você contrata a imagem, o satélite já está em órbita mesmo, ele vai passar naquele local, você simplesmente paga pela imagem, para ele capturar as imagens. Então, hoje, né, o satélite tem resolução até 30 centímetros, então você consegue dar um zoom ali e enxergar, né, muitas coisas. O custo é menor por causa do recobrimento. E a gente tem a questão das fotografias aéreas, que era muito comum aí na década de 60, 70.
A CEMIG fez todo o levantamento, todo o mapeamento dela, do estado, utilizando a técnica de fotogrametria, de fotografias aéreas em 79. São as cartas do IBGE de 69. Foi feito utilizando a técnica de fotogrametria. Ah, mas como é que com foto eu consigo gerar curva de nível? Como é que eu consigo gerar 3D e tudo mais? É o caso, pessoal, um exercício interessante que eu costumo passar é o seguinte: você coloca uma caneta na sua frente, né? Você colocou essa caneta aqui, deixa eu ver aqui como é que tá a tela aqui, só para mostrar para vocês. Coloca a caneta aqui na minha frente, a caneta está aqui. Eu preciso, pessoal, encostá-la. Então tá aqui. Se eu fechar um Então, dos tá olhos, aparecendo o slide. tá aparecendo só o slide, né? É. Mas tá aparecendo eu lá embaixo, não? Não. Não, só o professor. Tá aparecendo, tá aparecendo. Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Estão vendo eu embaixo aí, não, pessoal? Tá. É do Tá dando pra ver. Então, beleza. Olha só, pessoal, mas é bem simples. Vocês vão colocar uma caneta na frente de vocês e vocês vão colocar a mão nela tranquilamente. Fecha um olho e tenta achar a caneta. Você vai perder a noção de profundidade, tá? A Lidiane falou que não conseguiu. Não tem problema não, pessoal. É só vocês fazerem a segunda situação. Vocês vão colocar uma caneta na frente de vocês, fecha um olho, por exemplo, e tenta verificar a profundidade. Vocês vão verificar que o nosso cérebro, ele precisa ir muito dos nossos dois olhos exatamente para a terceira dimensão funcionar. Então, vocês precisam, né? Se a gente andasse com o olho fechado, a gente ia sair trombando em todo mundo. Então, a nossa opção de enxergar em 3 dimensões, ela está relacionada exatamente com esses dois olhos. O cérebro processa a informação e ele consegue gerar o 3D. Então, para que eu cheguei nessa situação? Eu só consigo gerar imagens de satélite em 3 dimensões se o meu satélite tirar foto de 2 lugares, do mesmo lugar, de 2 ângulos diferentes. Ele simula o olho humano. Ele passa aqui e tira o avião, por exemplo, vem aqui e tirou a foto. Ele depois tem que voltar e tirar a mesma foto um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, para depois eu processar e gerar um mosaico, gerar um 3D. É a mesma forma que o olho humano. Então, para a foto virar 3D, eu preciso exatamente dessa situação, onde eu vou ter que ter fotos de ângulos diferentes. Eu vou fazer uma álgebra de mapas ali, de uma técnica a gente chama de estereoscopia, aonde eu consigo depois juntar essas imagens, vai virar uma só em 3 dimensões. Então, essa é a técnica de gerar imagens em 3 dimensões. Eu preciso de ter 2 olhos no equipamento, então são 2 fotos distintas. Diga. Isso seria semelhante à situação de você estar olhando para um lugar com um dos olhos fechados e depois trocar, fechar o outro olho e abrir o anterior. Isso seria mais ou menos isso, porque quando você faz isso, você consegue ter perspectiva de uma angulação com um olho e outra angulação com o outro da mesma visão. Sim, aí você só vai enxergar profundidade, ter uma ideia, quando o cérebro está processando as duas ao mesmo tempo. Sim. Eu falo da movimentação do drone, no caso. Isso, ele vai fazer exatamente de um lado e do outro, ele estaria fazendo essa função para gerar uma questão simultânea, né? Perfeito. O drone, para gerar 3D, ele precisa fazer isso. Ele vai enxergar primeiro com o olho. Você vai fazer o plano de voo. Ele vai sobrevoar. Depois ele vai retornar e vai tirar a mesma foto do ângulo um pouquinho para um lado. Então, no final, era como se ele tivesse realmente 2 visões, né, de ângulos diferentes, e você vai fazer um mosaico ali, vai fazer a estereoscopia, que a gente chama, onde ele vai gerar a maquete, né, em 3 dimensões. Então, o drone, para gerar uma imagem em 3D, ele precisa ter 2 fotos do lugar. Aí o software vai processar isso aí e vai gerar as profundidades. É exatamente isso, Luiz.
Beleza? Valeu. Então, é dessa forma, a gente chama de estereoscopia. Então, hoje, quem trabalha com drone, por exemplo, uma coisa é tirar foto, outra coisa é mexer com aerofotogrametria, que aí não, você vai pegar as fotos, vai casar elas para gerar modelo em 3 dimensões, e depois você vai fazer as correções necessárias de voo, de coordenadas e tudo mais, para que você tenha uma imagem, né, corrigida com a melhor capacidade, com a melhor precisão possível. Então, é diferente foto de drone e aerofotogrametria de drone, onde a aerofotogrametria vai necessitar de um plano de voo, onde ele consiga fazer o tal da estereoscopia, e com isso eu vou estar gerando um modelo em 3 dimensões, tá bom? Ok, pessoal? Então, é a forma aí, tá aí o drone, de como que ele faria a imagem. Ele tirar a foto, por exemplo, aqui, depois ele vai retornar e vai tirar a foto, voltando, vai ter a mesma imagem, só que de ângulos um pouco diferentes. Vai colocar uma do lado da outra, vai achar o centro dela, achou o centro dela, ele vai ajustando até gerar um modelo 3 dimensões, tá? Então, é a forma aí de gerar essa ideia de 3D, ok? E a gente tem a técnica do escaneamento, que é simplesmente pegar uma planta e digitalizar ela lá na impressora, na plotter, tá? Aí, né, o GPS de navegação que eu falei para vocês, né, as fontes de dados aí que a gente consegue obter. A gente tem o armazenamento, né, então, desde subcomputadores, né, com vários tipos de armazenamento, desde um pendrive, desde, né, os leitores aí convencionais. Então, obviamente que os supercomputadores estão cada vez diminuindo, né, a gente já está vindo com Ultra HD aí, como se fosse um pendrive. Então, a capacidade de armazenamento hoje em dia ela está aumentando, só que tem que lembrar também que as imagens elas estão vindo muito mais pesadas também, porque a tecnologia está melhorando. Antes eu tinha imagem de 70 metros. Hoje as imagens estão vindo com 30 centímetros, então elas são N vezes maiores, mais pesadas, né? Utilizam uma capacidade maior do meu HD do que a imagem anterior. Então, está tudo em evolução, inclusive a questão dos dados, né? Então, com isso, né, a gente consegue editar, fazer as devidas correções da informação, desde ajustar uma topolinha ali, uma linha que esteja fora do contorno. Então, consigo, no meu sistema de geoprocessamento lá, eu consigo fazer edição, correção, retificação, para poder melhorar a minha informação. Então, por isso que a gente precisa, dependendo de muita coisa, a gente manda o software gerar e a gente depois tem que conferir, tem que ter uma análise crítica, tá? Aí são as análises do ArcGIS, por exemplo. Vou chegar a mostrar para vocês algumas análises sobre o ArcGIS também, um pouco mais para frente, que é um software, né, utilizado inclusive pela NASA para as missões espaciais dela. É um software muito potente relacionado à parte de sistema de informação geográfica, tá? Aí são algumas situações de o que ele pode desenvolver, a integração entre raster e vetor, onde eu posso gerar manchas, por exemplo, de menor custo, menor caminho. É aquilo que eu falei para vocês, ele vai gerar através do monte de layer. Eu vou fazer uma matemática de álgebra, eu quero passar fora do rio, eu quero passar numa declividade boa e eu quero passar longe de cidade. Aí ele vai me dar um mapa com mancha, onde amarelo seria os melhores caminhos, vermelho esquece. Então, com isso, eu poderia traçar da cidade A para B, por exemplo, eu passaria aqui mais onde que está o amarelo, do que simplesmente pegar uma linha reta aqui, ó. Então, eu teria que contornar, que o software identificou a local que é mais interessante para poder fazer essa ligação. Não significa que a menor distância entre 2 pontos seria a reta. Ele vai mostrar exatamente o contorno. Isso para estradas é fundamental, tá? Projeto de estradas, normalmente, ele sai dessa interação. Quando sai projeto de estrada, né? Na maioria das vezes, as nossas estradas aqui, eu acho que uns 80%, elas são feitas, né, em estradas antigas, né? Caminho de boi mesmo.
Por isso que a gente não tem toda a engenharia, todas as normas empregadas na maioria das nossas estradas. Por exemplo, a gente não pode ter uma reta, depois uma curva para um lado e uma curva para o outro. A gente não pode ter um zigue-zague, tem que ter uma reta para melhorar o conforto de quem está dirigindo. Mas a gente sabe que a maioria das estradas, ela simplesmente foi uma pavimentação em cima de uma estrada de boi, né, que foi feita na época do ouro aí na nossa região. Alguém ia fazer alguma pergunta, pessoal? Não? Qualquer dúvida, só falar. Interpolação de superfícies, então, consigo trabalhar com bacia hidrográfica, né? Acho que quase todo mundo já fez hidrologia. Então, essa interpolação, achar o topo de morro, né, pela declividade, pela curva de nível, e com isso gerar as bacias hidrográficas com o objetivo aí de calcular toda a situação da bacia, né? Quero saber qual que é a contribuição da bacia. Todas as análises elas são feitas utilizando sistema de informação geográfica. Então, está aqui a álgebra de mapas. Então, os mapas são quadradinhos, né, com valores. Então, eu posso, né, isso vezes isso, daí isso. Eu posso fazer uma interação entre os mapas para poder gerar, né, um mapa específico. Eu posso, por exemplo, colocar pesos. Talvez, por exemplo, o fator topografia mais importante do que o fator vegetação. Eu prefiro a topografia melhor do que, né, eu licenciar a parte de árvore, por aí vai. Então, eu vou dando peso, vou fazer uma análise estatística e vou dando peso. Cada um vai ter um peso na hora de escolher. A topografia pode ser o dobro, por exemplo, da lei de vegetação. Então, ela vai ter uma influência maior na hora de avaliar. Então, eu vou trabalhando de acordo com os estudos aí para poder escolher o melhor caminho. Tá aí o exemplo da análise hidrológica, onde, né, ferramentas de modelagem hidrológica, cálculo de fluxo em uma rede de drenagem, por exemplo, determinação de áreas inundáveis por causa da cota. Você consegue simular, né? Você lança lá no sistema uma quantidade, um volume de água e vê onde que vai ser a área alagada e tudo mais. Então, você consegue, por exemplo, identificar que essas casas aqui, esses locais estão em locais de risco. É o que acontece com as barragens, né? Que são identificadas ali as faixas de onde está sendo retirada as pessoas, exatamente por causa desse estudo. A empresa vai lá e verifica, dependendo do volume de chuva, tais locais com esse volume vão ser afetados. Então, com isso, ela vai lá e retira a pessoa daquelas casas. Então, é dessa forma que, utilizando o sistema de informação geográfica, ele vai ter um volume para lançar aqui, ele vai ter toda a topografia e altimetria dessa região, e com isso, pela cota, ele consegue identificar quais são os locais que vão ser afetados, ele consegue simular isso aí, tá? É um modelo que é muito utilizado aí. Análise de densidade, né? Função que distribui uma quantidade de medida, uma camada de entrada em torno de um ponto para produzir uma superfície contínua. De Golf em Phoenix, no Arizona, por exemplo, mapa de densidade de Golf, de campos de Golf. Então, exatamente para verificar a proximidade. A área, por exemplo, onde tem linha de transmissão, dependendo tem radiação, por exemplo, aí eu consigo fazer as faixas de radiação, onde a pessoa está mais salubre, onde a pessoa está insalubre, exatamente por causa da radiação. Então, é uma análise de densidade também. Análise de distância, igual eu falei para vocês, é o tal do estudar uma estrada. Eu tenho um ponto A e um ponto B. Aí a pessoa de cara vai lá, a melhor distância é ligar reto. Mas eu tenho pontos aqui em vermelho que a declividade é alta, tem algumas situações aqui de buraco, pelo visto. Então, dependendo, eu vou contornar, vou andar na curva de nível aqui para conseguir vencer essa declividade e chegar naquele outro ponto. Então, é tudo feito através dessas análises relacionadas ao sistema de informação geográfica, baseado no monte de mapa. Então, quando o Google te dá o melhor caminho, ele meio que faz isso. Ele já tem as linhas informadas no sistema dele, ele já tem a velocidade de cada via, então ele vai te dar lá, você tem a opção
menor rota, você tem a opção menor distância. Ele tem essas informações no banco de dados. Então, por isso que você vai, eu quero o caminho mais curto. Mas dependendo do caminho mais curto, não é o mais rápido exatamente por causa da velocidade do tráfego, por causa de alguns cruzamentos, alguns semáforos e tudo mais. Então, ele calcula isso tudo para te dar o melhor caminho e para você seguir aí. Então, é mais ou menos isso, pessoal. É isso que vocês trabalham com o SIG todo dia, talvez nunca perceberam a importância dele. Então, esse do próprio ArcGIS permite criar e realizar a análise de uma rede de dados, rotas, viagens, análise de serviços, modelar ali todas as redes, posso simular novas construções, vou colocar um viaduto aqui e vou ver se vai funcionar. Então, consegue fazer modelagem disso para verificar quais são as hipóteses. Vou fazer um projeto, dependendo, eu vou simulando, lanço um trecho num lugar, ou em outro, consigo lançar veículos, fluxo, para poder verificar como é que meu sistema vai funcionar. É uma modelagem, tá? Para verificar realmente se vai funcionar na prática. A gente sabe que na maioria das vezes isso não é feito e a gente vê o produto lá igual isso foi feito talvez na política e não na técnica. Então, esse atropelo custa muito caro, porque eu não sei o reflexo disso quando a obra tiver sido finalizada. O ideal é que qualquer obra ela tenha que ter passado por esses estudos prévios para poder verificar a importância. Realmente compensa o custo-benefício, ele vai trazer alguma coisa interessante para essa área. Então, por isso que é bom mexer com essa parte de geoprocessamento para poder entender isso aí. Então, a gente tem a questão dessas redes, igual eu falei, ruas, endereços, todos esses dados para a pessoa poder chegar numa residência, chegar em algum determinado local. Então, está aqui a rota, otimização de rotas, aonde a gente define, por exemplo, o menor caminho, talvez, tem que passar na escola A, B, C, D e E. Isso aqui todo dia. A economia de combustível, de tempo, tudo isso precisa de uma otimização. Então, a otimização ela vai vir da técnica de sistema de informação geográfica, igual esse baseado aí. Você vai ter 5, 6 lugares para passar, e você vai informar para o sistema, ele vai analisar toda a rede, toda a estrutura viária, e vai te informar, os melhores caminhos são esses, a melhor rota é essa, você vai economizar, você vai otimizar, você vai ter um ganho de tempo, de dinheiro e tudo mais. Então, não é feita no olhômetro, tudo deve ser feito utilizando o software e as ferramentas aí, possíveis. Atendimento de emergência médica, então eu preciso verificar, vou mandar para um hospital, qual que é o hospital mais próximo? Esse hospital vai conseguir atender? Então, dependendo da ocorrência, ele vai te mandar o mais rápido possível para aquele local, por causa do, cada segundo é muito importante na vida. Melhor rota para uma chamada emergencial, dependendo, tem que chamar a polícia. Vou ligar lá para um call center, para um telefone da polícia ou da segurança. Ele vai identificar qual que é a viatura que está mais próximo pelo GPS e tudo mais, e vai redirecionar para que essa viatura vá nesse local de forma mais rápida possível. Então, vocês veem isso aqui todo dia, Você vai chamar, por exemplo, um Uber, ele vai te dar esse raio de ataque e vai tentar localizar o cara mais próximo. Então, olha o sistema de informação geográfica servindo aí no dia a dia de vocês. A gente tem a questão dos serviços de entrega, delivery e tudo mais, é a mesma forma, pessoal? Dependendo se eu tenho uma rede de pizzaria, eu ligo para uma central, eles vão mandar pela mais próxima essa entrega, para otimizar todo o meu sistema. Questão, gerenciamento de transporte público, também, então o município é fundamental ele ter essas interações, ver a questão de metrô com ônibus, funcionar todo o sistema da cidade para que não entre em colapso. As possibilidades aí do ArcGIS, que é o software, é um software específico, mas os outros também vão funcionar da mesma forma. Ver uma superfície a partir de múltiplos pontos de vista, consegue determinar o que é visível a partir de uma localização escolhida em uma superfície, que é muito interessante para fazer gerar o 3D, a perspectiva, dependendo do local.
Então, eu quero mostrar ali como é que ficaria a insolação, qual que vai ser a visão de quem comprar aquele empreendimento, uma perspectiva daquele empreendimento. Então, os softwares estão trabalhando, tentar trazer o real mais, de forma, né, o real mais perto aí do virtual da melhor forma possível. Então, você já consegue imaginar antes de existir aquele empreendimento, aquela obra de engenharia. Então, vai criar essa perspectiva realista, né, através de imagens e dados vetoriais e raster. Navegar pelo terreno analisado, no Google Earth a gente já consegue fazer isso, por exemplo, então vai dando zoom, vai fazendo a navegação, faz análise espacial de 2 e 3 dimensões, usa modelos e símbolos reais e gera vídeo das análises. Então você consegue ilustrar, consegue fazer um marketing, toda uma campanha aí para essa área. Aqui está um exemplo, ficou girado aqui, mas é um 3D aqui de um bairro, por exemplo. Aqui está um outro exemplo, né, onde foi feito o mapeamento, eu tinha a altura dos objetos, e com isso consigo representar em 3 dimensões aí, algum levantamento aí que foi feito. E aqui, por exemplo, perto do oceano, aqui eu consigo também visualizar, né, em 3 dimensões aí essa referência. Então, hoje, os softwares de geoprocessamento eles já trabalham nessa forma. A gente tem o cadastro das cidades em 3D, em algumas cidades também, onde também eu consigo representar, por exemplo, cada andar. Então, além de trabalhar em 2D, a gente pode estar trabalhando em 3D, verificando cada andar, cada unidade ali daquele prédio, tá? Outro exemplo aqui. E a questão das evoluções, então, a gente tem a questão dos projetos, dos sistemas, da rede, tudo isso em prol da sociedade. Então, vocês entenderem o tão importante as técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento para o dia a dia de vocês. Talvez vocês nunca tinham imaginado de onde que veio e como que veio essas informações. Vocês usam isso quase que todo dia, tá? Então, são esses trabalhos integrados. Todos participam, todos os órgãos, todo mundo define, para a gente poder gerar uma ferramenta né, e gerar até feedback, né, das ferramentas para poder estar evoluindo e melhorando os sistemas. Então, as aplicações do SIG, né, vocês já viram algumas. Agricultura, né, agricultura de precisão, verificar a questão de datas, né, de épocas de vegetação. A arqueologia é muito importante para localizar, para identificar, para mapear. Arquitetura, né? A gente consegue lançar modelos em 3 dimensões para poder representar, mostrar a insolação, mostrar a iluminação. Business, ciências da computação também é fundamental, ciências ambientais, engenharia, jornalismo. Toda vez que vocês assistem lá no Jornal Nacional, qualquer outro jornal aí, eles mostram pelo Google a localização de alguma coisa, então eles mostram aquela ferramenta onde você vai dando zoom e mostram de onde que saiu um ponto e foi até outro, então ela é importante também. Nas ciências militares, no gerenciamento de recursos naturais, então órgãos ambientais, IGA, o IGAN, né, no caso, o meio ambiente, todo mundo vai tirar uma outorga, tem que ter um sistema de informação geográfica onde ele sabe a captação de cada um para verificar se o meu sistema não vai entrar em colapso. Na geografia, na geologia, todo engenheiro ele precisa das aplicações do SIG, então a geologia vai ser um mapeamento, você vai achar o mapeamento da área, qual tipo de solo, rochas predominantes. Então está tudo ali naquela base, você consegue pesquisar os dados secundários na internet. Então, se você tiver uma coordenada de um local que você quer estudar, você tem as coordenadas do ponto, você vai pesquisar, você consegue um mapa ali de geologia da região, e com isso você consegue ter todo o estudo, tá? Quem fez geologia, a gente chegou a pegar um mapa lá com a coordenada e tentar clarear a ideia de qual que é o tipo de solo, qual que é a rocha originária e por aí vai. A gente tem a questão da meteorologia também, né, fundamental para poder estabelecer aí período de chuva, período de seca, clima e tudo mais. Oceanografia, saúde pública, né, principalmente em época de pandemia, a gente tem mapeamento de tudo isso. A questão histórica, sociologia e planejamento urbano.
Então, o SIG, pessoal, é o cara, é uma coisa importante para o dia a dia de vocês. Então, a gente consegue, inclusive, verificar a questão de áreas carentes, onde eu tenho realidade de duas cidades, a formal e a informal. Então, a gente consegue utilizar o SIG, então consegue verificar, por exemplo, a quantidade de casas de um lado e o tamanho dos lotes, a qualidade de vida do outro, dependendo da mesma região. A gente tem a questão do SIG para planejamento de áreas carentes também, então a gente tem que fazer um mapeamento para poder ter a regularização daquela região. Então, aqui dá para mostrar, por exemplo, a ocupação de um lado de uma estrada e aqui a ocupação muito mais complexa do outro lado, regiões bem próximas, aqui tem poucos habitantes por hectare, aqui tem muitos habitantes, então dá para verificar toda essa ausência, né, falta de espaço público, por exemplo. Então, é uma ferramenta bem interessante, né, para todo o planejamento. Então, precisa conhecer o ordenamento físico, identificar a ordem social, esses laços, melhorar esse ordenamento baseado na revisão detalhada das atuais construções. Então, Defesa Civil utiliza SIG, tá, para poder mapear todas as áreas de risco, também, né, nessa situação, e também para regularização fundiária. Eu cheguei a comentar com vocês a parte de regularização fundiária, onde eu tenho que fazer todo o mapeamento para poder verificar, dependendo, é melhor eu utilizar, melhorar a qualidade de vida da pessoa que está aqui, do que simplesmente eu retirar ela e colocar ela a 10 quilômetros de distância do local de trabalho dela. Então, tem que avaliar todas as situações. Então, o SIG que vai me dar a ferramenta como base em tomar essas decisões. Eu vou verificar a taxa de ocupação lá, vou verificar se tem risco geológico, vou verificar a questão das construções. Se tudo isso passar, eu vou apresentar as melhorias para poder garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas que moram nessas áreas aí. Tá ok? Então, tá aí o exemplo de área carente. Está aí exemplo da parte de agricultura, né? Gestão agrícola, monitoramento, eu consigo mapear todas as áreas. Recursos naturais, então florestas, queimadas, mineração, planejamento e desenvolvimento econômico, então zoneamento e uso da terra, isso aqui para plano diretor, para município, é importantíssimo para definir onde que o município vai crescer. Emergências, crescimento populacional, análise de mercado, avaliação de imóveis. Quando a gente vai fazer uma avaliação de um imóvel, não tem como fazer uma avaliação de imóvel sem o SIG, porque eu preciso, né, na técnica de avaliação de imóveis, a gente trabalha com estatística. E o que define, quais são os parâmetros de uma avaliação de um imóvel? Verificar o preço de um imóvel. Eu preciso saber a região que ele está, quais são os equipamentos públicos nas proximidades, se tem uma escola, se tem ponto de ônibus, qual que é as classes, quais são os imóveis que estão sendo vendidos naquela região, inclusive pegar preços de referência. Então, vai ter desvalorização, porque talvez o imóvel tenha uma declividade maior, ou vai ter uma valorização, porque o imóvel está próximo a uma rodovia X. Então, para avaliar imóvel, por exemplo, eu preciso do sistema de informação geográfica, eu preciso conhecer o meu imóvel e a região onde ele está inserido. Então, olha só a necessidade, e transporte, igual já foi mencionado. Então, geração de postos, são todos os exemplos aí que a gente está passando para vocês relacionado a essa parte de sistema de informação geográfica. Então, eu quero primeiro mostrar para vocês essa gama de informação, para a gente depois começar a desenvolver uns mapas, conseguir entender toda a questão aí do georreferenciamento, geoprocessamento, sistema de informação geográfica, todas as questões cartográficas aí durante o semestre, tá? Então, são alguns outros exemplos. Então, qual que é o ciclo do SIG? Decisão, definição de problema, definição do critério, geração de dados, análise do SIG, saída, isso vai gerando um ciclo. Com o SIG eu vou alimentando esses dados, eu vou melhorando a minha informação, eu vou melhorando meus critérios, a minha análise, eu vou melhorando, resolvendo problemas, e com isso aí vai gerar um ciclo, e a tendência é que eu tenha uma região, um local muito melhor, porque eu tenho conhecimento dessa área, tá?
Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de geodésia e cartografia. Deixa eu ver aqui se a gente deixa para iniciar isso aqui na aula da semana que vem, só para não ficar muita coisa. Acho mais prudente a gente já falar de geodésia na aula da semana que vem, já mostrando a parte do Google Earth, das ferramentas de satélite, tá, pessoal? Porque aí eu consigo baixar a aula de hoje e já postar para vocês tudo lá também, tá? Conseguiram, ficou claro, deu para entender bem, pessoal, a importância do sistema de informação geográfica. Por que eu estou enfatizando? Primeiro eu estou mostrando para vocês a necessidade e depois a gente vai estar desenvolvendo todos as técnicas de mapeamento, entendendo a parte de cartografia, porque eu sei que alguns não fizeram ainda topografia, não viram essa parte de cartografia, para a gente poder estar nivelando. Se alguma coisa for rápida, vocês avisam para a gente dar uma desacelerada, mas a ideia das aulas de hoje, da semana passada, é exatamente mostrar a importância e qual que é o parâmetro para a gente poder chegar ali, qual que é a ideia do geoprocessamento com o engenheiro civil, tá bom? Vou baixar aqui a lista de chamada. Deixa eu baixar. Esse material está naquela aula 2 e 3 que está no... Isso, já está lá. Eu vi lá, aula 2 e 3. Isso, já está lá disponível. Na aula da semana que vem, para não ficar muito corrido, porque a parte de geodésia ela é importante, é uma parte mais teórica, mais complexa de entendimento, aí eu falo mais devagar na aula sobre geodésia, tá? Vou baixar a lista de chamada aqui. Exatamente, Esa. Sem o SIG é difícil até de andar, né? Realmente, hoje em dia a gente virou muito refém da tecnologia. Vou baixar a lista aqui, pessoal. Então, só para vocês terem uma ideia da importância para a engenharia. Vocês, como engenheiros, vocês vão usar SIG direto aí por causa dessa situação, né? Para poder planejar. Deixa eu parar a gravação aqui.